que foi o que você falou? Alguma psicóloga de Portugal, não sei. Eu não sei. Bom, a primeira coisa para a gente entender é que a conexão intestino-cérebro é essencial para a saúde mental e melhorar a saúde intestinal por meio de mudanças de estilo de vida, suplementos, e pode aprimorar significativamente a função cognitiva e reduzir o risco de distúrbios emocionais. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Vou deixar bem claro, eu sou neurocientista com formação em educação física, em pós-graduação em neurofisiologia das emoções, doença psicossomática. Eu sou também mestre em coaching, trainer em PNL, psicanalista, especialista em cinesiologia e kinesiologia. Trabalho nessa área há mais de 25 anos. Eu já tenho mais de 30 mil pessoas que passaram no meu consultório e mais de 10 mil pessoas tratadas, tá? Então, todos os cases que eu posso trazer aqui para vocês são cases de... eu não vou falar cura, porque é uma palavra muito forte, mas eu vou falar assim, zero de sintoma com relação à apresentação que o paciente trouxe no consultório, ok? Primeira evidência científica que eu quero trazer aqui para vocês é a associação do estilo de vida e a genética junto com a demência. Então, a gente sabe que o ambiente, o estilo de vida pode gerar demência, tá? Então, eu estou vendo vários casos de demência. Quais são os riscos os maiores de demência hoje? Estresse crônico, bariátrica e ambiente tóxico. São três pontos-chave para demência. Eu vou repetir: estresse crônico, bariátrica e ambiente tóxico. Tá? Então já tem todas as evidências científicas que o estilo de vida, se não souber lidar com essas três questões, vai desenvolver, a grande maioria, as pessoas vão desenvolver demência. Tá? Bom, outra coisa assim, o estilo de vida não favorável no trabalho, né, científico, um estilo de vida não favorável no trabalho científico chegou a uma conclusão que sedentarismo, má alimentação, estresse crônico prolongado e obesidade visceral aumenta o risco da demência. O intestino, gente, ele é o provedor para o cérebro de bons nutrientes e ácidos graxos. Então vocês têm que começar pelo básico. Qual que é o básico? O intestino é que provê para o cérebro nutriente e ácidos graxos. Tá bom. A serotonina, ela vem do triptofano, da vitamina 6 e do magnésio. Vamos lá, triptofano tem que ser de boa qualidade. Vitamina 6, você vai ter que tomar suplemento. Magnésio, então, não tem opção. Magnésio, você não tem opção. Você não tem no solo deste país magnésio. Então, nenhum alimento vai ter magnésio no nível que teu cérebro vai absorver e vai regular o seu processo metabólico. Bom, de onde vêm os diferentes neurotransmissores, se não dos nutrientes? Não tem jeito. Para que servem esses nutrientes? Para reparar as membranas de neurônios que são atacadas pelo estresse oxidativo do dia a dia. Tá? Então, se eu não dou para o meu cérebro ácidos graxos de boa qualidade, por exemplo, o ômega 3, o EPA e o DHA, eu não estou conseguindo equilibrar a balança. E aí vocês têm que lembrar uma coisa: nós somos seres catiônicos, nós perdemos elétron do nosso átomo o tempo todo. Nós estamos perdendo elétron do tempo todo. Então nós somos seres que nós estamos oxidando só por estarmos vivos, ok? Então respirou, você está perdendo elétron. Você urinou, você está perdendo elétron. Você dormiu mal, você está perdendo elétron. Tá, e o que você está fazendo para repor o elétron? Eu tenho que ter um estilo de vida legal, eu tenho que comer direito. Mas isso não vai me dar a capacidade para eu me manter ainda saudável. Eu vou ter que aumentar a minha capacidade de ingestão de EPA e DHA. Por quê? Para reparar a membrana do estresse do dia a dia. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma aula, gente, que ela é empírica, para que vocês possam entender desde o começo por que nós somos o país primeiro em ansiedade e depressão e a gente já está chegando no quarto de obesidade, demência e Alzheimer. Tá? Quem levantou a mão foi a Luca? Pode falar, Luca. Luca, você levantou a mão?
Não. Gente, qualquer pergunta pode parar, perguntar, bota a mãozinha aí que nós vamos responder todas as perguntas aqui, tá, gente? Então, o papel da alimentação, ela está ligada direto com o quê? Saúde mental. E a suplementação é o ponto crucial para o bem desse estado de estar mental. Qual foi o mito que criaram no Brasil? Que suplementação é bomba. Então, vamos lá. Quem tem ainda essa crença, por favor, tire essa crença do seu vocabulário, da sua mente e coloca outra crença na sua cabeça, que é: o exercício é o rei, o suplemento é a rainha e juntos conquistamos um reino. Se eu não treinar e não suplementar, eu não sou ninguém, tá? Eu sou um esforçado que tem um metabolismo com um problema muito grande de metabolizar nutrientes para minha célula e eu estou envelhecendo mais rápido. Eu estou enfraquecendo o meu processo de proteostase e eu estou diminuindo, encurtando os meus telômeros. Tá? Os telômeros, eles vão dar o nível de anos de vida para nós. Se eu encurtar telômero, eu estou processando morte. Então, dentro dessa primeira tela, a gente tem que entender isso. Eu preciso manter as minhas membranas dos neurônios todas intactas. Para eu fazer isso, eu tenho que suplementar. Não adianta eu comer direito. Ok? Não adianta eu comer direito. O cérebro, a gente tem que olhar igual a gente olha para pâncreas, para fígado, para intestino. Ele é um órgão anatômico, bioquímico, fisiológico. Só que o cérebro, gente, ele não é perfeito. Ele é completamente falho. Tira da cabeça que o cérebro é perfeito. Ele não é perfeito. Ele faz um monte de coisas erradas, como qualquer órgão, se você der o gatilho errado para ele. Tá? Então a gente tem que entender que o cérebro é anatômico, bioquímico e fisiológico. E não se separa intestino de tireoide e cérebro. Então daí eu estou trazendo para vocês uma percepção que é: eu tenho um eixo neuroendócrino, cérebro, tireoide, intestino. Eu tenho bomba de sódio lá em cima para os meus transmissores, eu tenho bomba de iodo aqui na minha tireoide, eu tenho bomba de cálcio no meu coração. Eu tenho que manter essas 3 bombas intactas, senão eu vou ter problema de neuroinflamação, e aí eu vou explicar o processo aonde isso pode chegar. Então aqui, para deixar bem claro para vocês, nós temos aí um sujeito que tem uma obesidade e ele vai ter um problema anatômico, bioquímico e fisiológico, porque ele está desenvolvendo uma neuroinflamação no processo dele. Uma inflamação subclínica crônica significa o quê? Intestino permeável e inflamado. O que significa isso? Nós vamos ter um aumento de penetração da corrente sanguínea de PAMPs. O que são os PAMPs? Padrão molecular associado a patógeno. E nós vamos ter os MAMPs, padrão molecular associado a micro-organismos. E aí, esses PAMPs significam o seguinte: a parede do meu intestino, ela está permeando, ela está sendo permeável, está vazando para a corrente sanguínea patógenos e micro-organismos. E proteínas também. Conclusão: isso está circulando no meu sistema cardiovascular e vai acelerar ou exacerbar uma inflamação subclínica crônica. O meu sistema autoimune vai olhar isso na corrente sanguínea e vai combater tanto os micro-organismos, como também os patógenos, como também as proteínas. E aí o meu sistema imune vai me atacar. Esse é o problema. Então, quando eu falo para alguém intestino permeável, eu estou falando que ele é um cliente potencial de ter um processo de inflamação, porque ele tem uma capacidade, o intestino dele está faltando a capacidade de permear, de manter impermeável os processos de PAMPs e de MAMPs. Conclusão: ele tem esse mediador inflamatório que vai chegar no sistema nervoso e vai gerar uma neuroinflamação. Então, se o teu intestino não está legal, você tem neuroinflamação. Ponto.
Só que esse é o menor dos problemas. Tá? O menor dos problemas é o intestino permeável. E eu vou explicar já já por quê. A partir daí, as pessoas vão procurar o quê? Começa a procurar médico ou psicólogo por perda de concentração, perda de foco, tristeza, ansiedade, depressão, quer emagrecer. Na maioria desses casos aqui, você vai para o psicólogo ou você vai para um clínico e ele vai falar o que para você? Você está estressado, toma uma Ritalina, toma um Rivotril, tira umas férias, mexe na sua alimentação, vai no parque, né? E aí você não vai cuidar da causa, que é a primeira questão. O causador de pumps e mumps é a neuroinflamação por questões deletérias, né, dos mumps e pumps, do intestino. Então, o intestino é o causador da primeira parte da neuroinflamação. Isso está ocorrendo com mais de 90% da população desse país, tá, gente? Então, a neuroinflamação conecta todas as doenças psiquiátricas e neurológicas. A linha que conecta estresse, ansiedade, depressão, prejuízos cognitivos e outras desordens do sistema nervoso central. Então, nós temos problemas no sistema vascular cerebral, problemas de neuropsiquiatria, disfunção neuropsiquiátrica e disfunção neurodegenerativa. Ou seja, eu estou falando de arteriosclerose, eu estou falando de isquemia, hemorragia, eu estou falando de ansiedade, autismo, Alzheimer, Parkinson, ELA, tá? Esclerose. Então é muito sério o que está acontecendo conosco e ninguém ensina esse olhar. Porque eu vou repetir o que eu falei no início da aula. Não é interessante para ninguém que trabalha com medicina lesional. O que é medicina lesional? A medicina tradicional. Não é interessante ensinar a população a cuidar de neuroinflamação. Se a população aprender a cuidar de neuroinflamação, o hospital fica vazio, ninguém faz exame e todo mundo só compra suplemento e não compra remédio, não faz exame e não se interna, porque não vai ficar doente. Vai cair para 0,2, 0,3 problemas de inflamações, problemas cerebral, vascular, problemas psiquiátricos, problemas neurodegenerativos. Então, a partir do momento que você aprende o que é neuroinflamação, a sua taxa de longevidade ela vai para quase 100. Tá? Claro que vão ter as exceções, que nós vamos ter problemas normais de qualquer organismo vivo, de algum tipo de complicação, algum tipo de disfunção que é relacionado ao órgão e não ao ambiente e estilo de vida. Tá? Bom, outras causas de neuroinflamação. Estresse crônico, estresse severo no passado. Gente, vou abrir uma aspas aqui para vocês. Estresse severo no passado é um baita marcador biológico de neuroinflamação. Ok? Vou repetir. Qualquer estresse severo de passado é um marcador biológico muito importante para neuroinflamação. Não importa qual foi o estresse do passado. Se você não soube lidar com aquilo na época e aquilo teve um grande impacto no teu sistema nervoso, isso é um marcador muito grande de neuroinflamação. Ok? Má alimentação, privação de sono, obesidade visceral, sedentarismo, Covid-19 e vacinas. Por favor, é um indício muito alto de neuroinflamação. As vacinas do Covid têm alto nível de grafeno. Inclusive, eu estou com um rapaz aqui, não sei se ele vai entrar, ele com 30 e poucos anos teve que colocar 2 stents porque teve problemas, ele e a família inteira dele está com problema de coração, e foram pesquisar grafeno alto na corrente sanguínea. Grafeno significa inflamação, neuroinflamação, coração, falta de cálcio, membrana coronária, todas inflamadas e todas sem função ativa. Tá? Homocisteína alta e traumas encefálicos. Bateu cabeça? Muito cuidado. Então, aqui são algumas questões de neuroinflamação que as pessoas esquecem.
Quais são as coisas mais comuns de neuroinflamação? Dormir mal, comer mal, estressadinho, estressadinha. E aquilo vai se tornando uma bola de neve, e aí o intestino para de regular direito, se torna um intestino permeável, e aí começa todo o problema de autoimune. Essa autoimune vai ficando cada vez pior, a pessoa de ansiosa, ela passa a ser super ansiosa, começa a ter crise, daqui a pouco começa a ter algumas panes, né? Tela azul do Windows, não lembra de nome, não lembra de coisa, não lembra disso, não lembra daquilo, daqui a pouco cai em depressão. Cai em depressão, começa a tomar um remedinho, aí fica melhor, volta a fazer as coisas do dia a dia, mas ela não tratou de nada que tinha que tratar. Ela tomou um paliativo para o sistema nervoso central, só isso. Mais nada. Conclusão. É um grande candidato a ter um Alzheimer, é um grande candidato a ter Parkinson, é um grande candidato a ter ELA, ou demência, que são as 4 que estão mais evidências depois de uma neuroinflamação severa. Tá? E uma coisa, depois que a gente tem essas 4 questões, né, essas 4 doenças, ou Alzheimer, ou Parkinson, ou demência, ou algum tipo de esclerose, é irreversível. Tá? Ela é administrável, mas não é mais reversível. E o processo foi neuroinflamação. Então, qual que é o nosso problema com aquele estresse severo de passado que eu disse para vocês? Ou traumas microencefálicos. A micróglia, que é uma célula do sistema nervoso central, transita em 2 estágios, pré-inflamatório e pós-inflamatório. E depois, o que vai acontecer? Esses pacientes de níveis severos de inflamação, a gente tem que respeitar esse trauma de passado. Porque a micróglia, que é o alimento do neurônio, tá? Geralmente ela está sob efeito ainda de processo inflamatório. Trauma encefálico, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ou estresse severo, principalmente na fase da adolescência, até o final da adolescência. Qual é o final da adolescência, gente? 30 anos, que é quando o cérebro para de formar. De 28 a 30 anos. Não são 21 anos, são 30 anos. Então nós temos que ater ao mesmo, né, a probabilidade de ativação da micróglia, pois essa fase é muito acentuada o neurodesenvolvimento. De 9 a 21 anos, neurodesenvolvimento. De 9 a 30 anos, neuroplasticidade. Tá? Então nós temos aí o micromundo e o macromundo. O que seria um micromundo? O que está acontecendo lá de dentro. E o mundo macro? O que está acontecendo lá de fora? O que está acontecendo lá de fora, por exemplo? Eu estou perdendo cabelo, eu estou manchando a pele, minha unha está fraca. Isso aí é o macromundo. Eu estou ficando estressado, eu não consigo dormir. Eu estou no macromundo. E o lado de dentro? Eu estou com neuroinflamação, eu estou com meus pumps e meus bumps todos acontecendo, eu estou com o meu intestino totalmente permeável, eu já estou com autoimune, eu já estou com tumor, aí eu estou no micromundo. Então, eu sabendo olhar o marcador biológico do macromundo, eu consigo entender o que está acontecendo no micromundo ali dentro, nas células. Bom, as pessoas procuram ajuda pelos sintomas do mundo macro, e nós temos que atuar no mundo micro, nas causas. Então, quem é sangue O na sala, pois levanta a mão para eu ver aqui. Quem é sangue O? Então, nós temos um problema com triptofano, tá, gente? Triptofano e iodo. O Zenina, Gisele. É o Emerson que está aí ou é o Emerson, né? Porque a Kellinha é A. Então, nós temos problema com captação de iodo e triptofano. Tá bom. Bom, o triptofano, ele é assim, para nós, ele é mais que remédio, tá? Ele é mais que remédio. Então, a gente tem que tomar triptofano. Por quê? Triptofano, ele age nos neurotransmissores, e o magnésio é como se fosse um maestro de todos os processos que tem no corpo. Então a gente tem que ter iodo, triptofano e magnésio, quem é sangue O. Quem é sangue A? Iodo, magnésio, triptofano não precisa tanto, porque não tem a deficiência de triptofano como tem o sangue O. Tá?
E saber direcionar essas percepções e relações, né, é a coisa mais assertiva que qualquer pessoa deveria saber. Então, como é que você aprende a olhar para dentro para poder fazer isso? Você tem que saber que dentro de você está acontecendo uma usina e você tem que ver os sinais. E se você está tendo mais ou menos disponibilidade, se você está tendo lentificação de função, se você está tendo dificuldade de memória, de raciocínio, isso já são sinais muito evidentes desse processo de estresse severo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente se adapta ao problema e não consegue melhorar a situação. Vai se adaptando a ter pouca memória, ficar com lentificação de função, não ter energia, dormir mal. Então você vai se adaptando a uma questão. E isso que não pode acontecer. Você se adaptar a essa questão. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo hoje são as pessoas começar a viver de maneira com que o seu processo micro começa a ter êxito. E a primeira coisa para o seu processo micro começar a ter êxito, gente, não é alimentação, não é atividade física, não é suplementação, é sono. Aquele. Fala, Emerson. Olá, tudo bem? Ah, é que eu estou em aula, eu aproveitei agora que está no intervalo para dar um oi. Legal, legal, legal. Bem-vindos, bem-vindos. Então, gente, aprendam a olhar para dentro. Mas a primeira coisa que vocês têm que regular é o sono. Sérgio, eu não consigo dormir cedo. Ferrou. Sérgio, eu não consigo dormir antes das 9. Ferrou. Tá tudo errado. Tá? Então a gente tem que começar a fazer com que a primeira disciplina é o sono. Eu estou falando de cérebro, tá, gente? E o cérebro ele precisa entrar no modo REM, no modo de reposição. Se você não entra no modo REM, você não consegue restaurar o seu sistema. Como é que eu sei que eu entrei no modo REM, Sérgio? Você sonhou e lembra do sonho. É a melhor coisa para você lembrar se você entrou no modo REM ou não. Tá? E o horário é importante para isso. Bom, consequências de neuroinflamação, vamos entender aqui um pouquinho de neuro, que é para vocês entenderem esse processo aqui, de como isso pode absorver o nosso corpo. Júlia, boa noite, bem-vinda. Bom, a gente tem consequências que são assim, gente. Aqui tem uma foto clara, mas eu vou dividir ela para ficar mais fácil. Bom, a neuroinflamação, o problema é baixa de serotonina, o 5-HT, e a dopamina e noradrenalina. Esse é o nosso problema. Baixaram esses 3 neurotransmissores, eu vou ter o quê? Aumentada a atividade da enzima indoleamina, da oxigenase, que é a enzima que vai desviar o triptofano de rota. Quando essa enzima entra em ação, meu triptofano não vai e não produz a serotonina, não produz o processo de dopamina e não produz, consequentemente, de noradrenalina. E aí esse triptofano, que ele deveria fazer o quê? Hidroxilase, síntese de serotonina, senão não vai ter produção de serotonina. Então, se eu não tenho triptofano, eu não tenho serotonina. Quando eu entro nesse processo, meu corpo começa a se adaptar sem essa produção. O que vai acontecer comigo? Eu vou chegar logo numa autoimune e depois numa depressão. A ansiedade, então, já é o caos, já é o normal da minha vida. Tá? A falta de concentração e foco já é o meu normal. Mas eu estou explicando para vocês o porquê que acontece isso. O que é uma inflamação? É a atividade aumentada dessa enzima indoleamina, de oxigenase. E ela vai, então, desviar o que vai fabricar serotonina, que é o triptofano. Esse triptofano, ele vai dirigir em 2, 3 versões, ele vai fugir, são 3 questões. A primeira, ele vai ser a triptofano hidroxilase, que não vai produzir
a serotonina. E aí ele vai desviar mais 2 vezes. Tá? Ele vai desviar com ácido endolínico, que é a endoliamina de oxigenase e o triptofano de oxigenase. E aí ele vai criar um ambiente inflamatório com essas enzimas. E aí, consequentemente, não tem triptofano para fazer serotonina. As mulheres têm 30% mais chance de se inflamar nesse processo. Por quê? Porque as mulheres têm 30% menos capacidade de produzir essa enzima do que os homens. Tá bom? Isto é da nossa genética. Não é de uma mulher ou de outra mulher. Mulher e homem, né? Macho e fêmea. Fêmeas têm dificuldade de produção de serotonina, é menor do que o macho. Tá? Então, esses mediadores inflamatórios, quando chegam no sistema nervoso central, comprometem a síntese de serotonina, o 5-HT, e aí o paciente, o que vai acontecer? Ele não vai mais responder quando tomar um remedinho. Entenderam? Por que o psiquiatra mudou o meu remédio? Porque agora você não produz serotonina, e aí o remédio que você usa é em cima da produção da sua serotonina. Como você não produz mais, tem que trocar o remédio. Por isso que eles ficam trocando o remédio. Tá? Fica remediando. Então, a mesma coisa acontece com remédios, né? Ritalina, que é um metilfenidato, que é do mecanismo de ação de inibir a captação de dopamina. Então, um é para serotonina, o outro é para dopamina, e vai acontecer a mesma coisa. Não está produzindo, porque não tem lá a síntese da serotonina, que é o triptofano. O que vai acontecer com a pessoa? Não fabrica. E o remédio, então, que é para trabalhar com isso? Não vai conseguir usar. Aí troca o remédio. Ou o remédio não faz mais efeito, aumenta a dose. Aí você vê a pessoa que usa esses remédios, parece um zumbi. Ela perde a percepção, ela perde a atuação, ela perde a sensibilidade, ela fica down o tempo todo. E ela se acostuma com isso, achando que esse é o caminho. Gente, isso não é o caminho. Se alguém falou para vocês que isso é o caminho, estão te enganando. Isso não é o caminho. Tá? Pelo contrário. O último caminho é esse. E só vamos usar isso se você estiver numa crise muito forte. Tá? Bom, nesta imagem aqui, olha só, gente. A gente vê o quê? Que um cérebro inflamado e com estresse oxidativo, nós vamos acumular glutamato no espaço sináptico. Esse excesso de glutamato é o problema, pois gera excitotoxicidade glutamatérgica, que é uma diminuição do número de sinapses de médio a longo prazo. Por isso que você não pode ficar usando o remédio. Porque agora o seu cérebro, ou um neurônio com menos sinapses, e um cérebro que não se comunica direito. E isso agora vai começar a te gerar uma atrofia neural. Então, todo mundo que está à base do remedinho vai chegar um dia que tem atrofia neural. O que é atrofia neural, gente? Alzheimer e Parkinson e demência. Isso é atrofia neural. Tá? Então, toda vez que eu pego um aluno meu e eu vejo lá, tá tomando, eu já fico muito preocupado, eu começo a querer ajudar a falar alguma coisa, tirar do eixo, por quê? Porque eu já sei que ele está causando atrofia neural. Ok? A outra relação com a neuroinflamação é a diminuição da neurogênese hipocampal, que significa a atrofia neural. Então, temos uma atrofia do hipocampo e, assim, várias condições clínicas. Quando nós temos a diminuição de sinapses em uma área, ela começa a atrofiar. Então, qual é o propósito de um remédio? Diminuir a excitação do cérebro. Como é que a gente faz isso? Com remédio sintético. O que significa diminuir a excitação? Diminuir o nível de conexão sináptica. Tá bom, e se isso virar o meu comportamento normal? Eu tenho uma atrofia neural. Aonde eu vou chegar com isso? No mínimo demência. No mínimo demência. Ok? E aqui eu tenho os artigos científicos, que não sou eu que estou falando. Tudo isso que eu estou falando para vocês é com base em artigo científico publicado nas diversas revistas científicas do planeta. Tá?
Então, aqui é um artigo científico sobre temos atrofia quando? Uma redução de volume frontal e subcortical nos casos de estresse pós-traumático. Tá bom? Um artigo científico sobre atrofia com esclerose múltipla. Então, por que se deu a esclerose múltipla? A atrofia neural. Depressão. Depressão se dá porque nós temos a atrofia neural. Então, aqui nós temos todos os artigos, os estudos, comprovando cientificamente tudo isso que eu estou passando para vocês. Isso não é da minha cabeça, tá bom? Então, temos uma primeira impressão que pode ser que questões na parte clínica podem ser diferentes, mas o estresse pós-traumático, esclerose múltipla, depressão, quando vamos nos aprofundar em pontos da fisiologia de base, temos pontos de convergência que são a neuroinflamação. Porque diminui a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina, causa excitoxicidade glutamatérgica, diminuição do número de sinapses e da diminuição da neurogênese hipocampal. Essas três coisas vão acabar com o cérebro de qualquer ser humano, tá? E isso vai gerar aquelas doenças que não tem mais regressão, não volta mais. Então, a minha disponibilidade hoje para falar para vocês sobre essa aula é que isso é a coisa mais importante que qualquer ser humano tem que saber em medicina integrativa. Qualquer ser humano tem que aprender a lidar com a sua neuroinflamação. Qualquer ser humano devia aprender isso com 10 anos de idade. Porque é isso que está gerando nas pessoas hoje, esse alto índice de ansiedade, depressão, transtorno de espectro autista nas crianças, e Alzheimer, e Parkinson, e demência. Eu vejo assim, as 4, 5 piores doenças que podem acontecer no sistema nervoso central. Tá? E aí nós temos o eixo de idade e volume. Então vocês podem perceber o seguinte, aqui eu tenho, né, os anos aqui, ó, tem os anos e tem o volume do córtex e no hipocampo. Tá? E quanto de neurônio que eu tenho aqui, de processar estímulos aqui, ó, tá vendo? No eixo, né? Dependendo da idade, tá? Dependendo da idade. Então, um volume maior aqui, 20 anos, 40 anos, tá? No córtex aqui, ó. E no hipocampo, olha aqui, ó, quando vai caindo de 60, 80 anos. Isso de um cérebro bom, tá bom? De um cérebro ruim, isso aqui nem aparece. Então, o córtex é a área do sistema nervoso central responsável por processar os estímulos que recebemos e garantir que possamos responder de maneira adequada. O hipocampo processa o aprendizado e a memória. Memória e aprendizado tem a ver com estresse, mais ou menos. Não se separa aprendizado e memória de ansiedade e depressão. Vou repetir isso para vocês, que é importante. Não se separa aprendizado e memória de ansiedade e depressão. Uma pessoa ansiosa e sem memória, ela não aprende e não sai de um processo fóbico ou de uma depressão. Tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a depressão é uma desordem relacionada com o humor e tem sintomas relacionados à cognição. Então, na hora que nós estamos inflamados, nós temos menos humor e menos cognição. O Alzheimer é relacionado também com a cognição, um prejuízo cognitivo. Então, a gente tem um processo como um todo relacionado, todos eles dentro da neuroinflamação. Diminuição da síntese de serotonina, dopamina e noradrenalina, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, causa e consequência, excitosidade glutamatérgica, hiperexcitabilidade neural, disfunção sináptica, neurodegeneração, e agora vou dar um dado novo para vocês, que é muito importante, depois vocês pesquisem aí, conforme o dedinho de vocês aí, que é o look. Tá? Pode falar, Luca. Desculpa, foi sem querer que eu bati o dedo. Ah, tá bom. Sheila e Paulino, bem-vindo. O que é o Look Brain, gente? Lembra que eu falei no começo da aula sobre o intestino permeável? Nós temos também o cérebro permeável.
a mesma coisa que acontece no intestino permeável, acontece na camada hematoencefálica, tá? Que são os tight junctions, as junções estreitas do cérebro, que elas recebem proteínas errôneas porque está tendo um vazamento no cérebro devido à neuroinflamação. Então, assim como o epitélio intestinal seleciona o que deve passar e o que não deve entrar na corrente sanguínea, o papel dessa barreira hematoencefálica é de selecionar o que deve chegar ao cérebro, como nutrientes, oxigênio, aminoácidos e glicose. Tanto o epitélio intestinal quanto a barreira hematoencefálica são formados por uma única camada de células, mantidas juntas por estruturas chamadas de tight junctions, ou junções estreitas. Tá? Boa noite. Então, a mesma coisa que acontece no intestino permeável acontece no cérebro. Tá bom? Os americanos colocaram o nome de Luke Brain. E isso é muito preocupante. Então, um paciente que apresenta Luke Good, né, que muito provavelmente apresentará Luke Brain. Ou seja, se você tem a síndrome do intestino permeável, você vai ter também a síndrome do cérebro permeável. Isso é neuroinflamação. Isso é o caminho do Alzheimer. Isso é o caminho das autoimunes. E aí não me venham com remedinhos. Não vai adiantar. Vai remediar e você não vai viver bem, você não vai ter aquela terceira fase da vida com longevidade. Qual a diferença de longevidade para envelhecimento? Quem envelhece tem doença, quem é longevo não tem doença. Então é só pesquisar Blue Zones no mundo, Blue Zones the World, vocês vão entender as zonas azuis, as pessoas que mais vivem, elas não têm nem look good, nem look brain. Tá? Bom, as estruturas de adesão entre as células endoteliais da barreira hematocefálica, nós temos aqui uma imagem. Então, ela protege o cérebro para não entrar aquelas proteínas indesejadas, ou os patógenos indesejados, ou os micro-organismos indesejáveis. Conclusão, se você está com neuroinflamação, você vai ter isso no seu cérebro acontecendo sim. Tá? Então, a inflamação subclínica crônica promove o down regulation, a diminuição do número das talcos-júxias na barreira hematoencefálica. Ou seja, a sua camada de proteção na barreira hematoencefálica, ela começa a perder saúde, ela começa a perder capacidade e não protege você da inflamação, da neuroinflamação, dos patógenos, dos micro-organismos e das proteínas que não deveriam estar ali. Tá? Pode falar, Luca. Então, Sérgio, tudo isso que você está falando é tão simples, né? Se as pessoas se alimentassem corretamente, começa ali no básico, né? A alimentação, tudo que Deus nos deu. E hoje que a gente tem visto que os homens estão oferecendo e as pessoas estão querendo comer mais do que os homens oferecem do que o que Deus nos deixou, né? O que vem da terra. Não, e é uma coisa assim, né? É uma coisa muito simples. Quem ainda não tem nada de inflamação, tanto o cérebro como o intestino, é só fazer uma dieta de não ter que... como é que é o nome? Você só descasca as coisas para comer. Você não não desembrulha. Se você tem uma dieta que você só descasca... Descascar mais, desembalar menos. Se a sua dieta é desembrulhar coisas, você está perdido. O segredo da dieta é que você só descasca. Só descasca. Eu só como coisas que eu tenho que descascar. E aí você vai ver lá na dieta certa o que para você faz bem, o que você faz mal. Mas só de fazer isso, você vai economizar milhares de reais por ano e vai ter uma vida muito mais saudável. Essa é a primeira coisa. Tá? Agora, tem gente que já está com processo de intestino permeável e barreira hematoencefálica permeável. Já está com isso. E aí agora vai ter que fazer alguns protocolos, que eu vou passar algumas coisas aqui, para poder ajudar nesse processo. E não adianta tomar remédio e fazer terapia, gente. Por favor. Ignorância não mata, mas faz sofrer um bocado. Gasta um rio de dinheiro com terapia, leva um tempão, não melhora quase nada e gasta muito dinheiro com remédio. E não resolve.
Chega lá com 55, 60 anos, 65, tá com Alzheimer, tá demente, tá com Parkinson, tá com ela, tá com esclerose, arteriosclerose, tá com problema no coração. Por quê? Porque tomou remédio. Não fez o que tinha que se fazer. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E eu vou repetir de novo. Não é interessante para ninguém que trabalha com medicina tradicional revelar isso para vocês. Por quê? Porque daí vocês não vão precisar mais ficar à mercê de exame, internação e remédio. Tá? Vamos lá. Gente, quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, hein? Pergunte, não fique calado. Pode falar, Gisele. Na verdade, eu queria dar um depoimento meu, porque assim, desde 2004 eu tinha um intestino solto, aí fui no médico, fiz vários exames, é estresse, não tem jeito. Aí quando foi em 2020 eu descobri a doença autoimune, e aí eu comecei a fazer, e eu comia de 2000, eu comia bastante coisa natural, mas era muito estresse, dormia pouco, e aí comia fora dos horários, né? E aí, quando eu descobri a doença autoimune, eu passei a seguir à risca lá a dieta que a nutricionista passou, e eu não precisei tomar remédio nenhum, só alimentação, atividade física, um pouco de terapia para trabalhar a ansiedade e suplementos. Exato, é isso aí, é isso aí. Ou seja, você apelou para um estilo de vida saudável. Exato. E estou feliz. O importante é isso, né? Se deu certo, está ótimo, né? Mas vamos lá. Como atacar a Leukobrain? Ataque de hipermeabilidade intestinal. A mesma coisa. Então, a primeira questão para ação de resultados é iniciar pelo consumo de fibras. Agora vamos lá. Sangue tipo O tem tipos de fibras, sangue tipo A tem tipos de fibras, sangue tipo B, outro tipo de fibras, sangue tipo AB, outro tipo de fibra. Tá bom? Eu não vou entrar aqui agora no protocolo de fibra, porque vai virar outra aula, tá, gente? Então, a primeira coisa, qual é o teu tipo sanguíneo? Qual o tipo de alimento de fibra que é correto para você? Por quê? Porque o tipo de fibra para o sangue O é diferente do sangue A. E se a tua casa não é todo mundo sangue O, ou sangue A, ou sangue B, você vai ter que aprender a fazer 2, 3 tipos de supermercado, tá? Ou feira. E nós não somos gado, tá, gente? O que um come, o outro não pode comer, não. Que é outra coisa que não sabem ensinar a gente. Graças a Deus que eu e minha esposa, hoje, né, tudo sangue O. Agora, se ela fosse sangue A, B, já é 2 geladeiras. 2 tipos de armário, 2 tipos de compra. Tá? Então, vamos lá. Ser humano não é gado. Dá ração lá e todo mundo come. Não é assim que funciona. Fibras pré-bióticas e probióticas, que é outra coisa que as pessoas não ensinam. Uma coisa são fibras pré-bióticas. Antes. Aí eu regulo tudo que tinha que regular. Depois eu faço todo o processo. Daí que eu vou para a probiótica. Tá? Thaís, você está vivendo isso, né? Sangue O e sangue A na casa da Thaís. Tudo diferente. Então, gente, nós temos primeiro as pré-bióticas, depois as probióticas. E aí elas vão modular a microbiota intestinal, vai regular a hipermeabilidade do intestino, vai melhorar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e aí esses ácidos graxos de cadeia curta ajudam a reforçar as tight junctions, ou seja, vai combater a hipermeabilidade intestinal, tá? Bom, e muito mais. Vai liberar o GLP-1, vai modular o nervo vago, vai melhorar a condição imunológica, vai melhorar a produção de serotonina, vai melhorar a condição de abastecimento de ATP de mitocondrial, muita coisa, gente, é muita coisa. Só porque você melhorou a produção de fibra, a capacidade do seu intestino melhorar a produção, a ingestão de fibra pré-biótica, vai melhorar a produção de ácido graxo, tá? Então, é muita coisa só de fazer isso aqui. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Bom, além disso, como é que a gente corrige o intestino? A gente corrige o intestino assim. Nós temos que primeiro retirar o alimento pró-inflamatório ou alergênico. Retirar.
Então, deixa eu ver aqui na sala, antes de eu seguir aqui, deixa eu ver aqui. Bem-vindo, Paulo, tudo bom? Deixa eu ver aqui na sala o seguinte. Vamos abrir a câmera para mim, gente. Eu quero saber quem é Sanguió aqui na sala. Quem é Sanguió? Agita a mão aí para mim, por favor. Ou aparece aí. A Alzenira está aqui. Quem é Sanguió? Gisele, Emerson, Fabiana. Fabiana é A. Rosilane, Júlia. Júlia é O. Legal, Júlia é O. Quem mais é Sanguió? Tem mais algum Sanguió? Rosilene, tá bom. Sérgio, Serginho é O também, Serginho. Show. Vamos lá, gente. O que é retirar o alimento pró-inflamatório ou alergênico? Tem uma série, mas os mais, eu vou falar dos mais, tá? Os mais pra gente, que são os inflamatórios e alergênicos. O que a gente não pode nem olhar para a cara? Não podemos nem olhar para a cara. Sorvete, leite e laticínio, qualquer um, leite e laticínio, qualquer um. Se for de leite A1, né, tem que ser o A2. Leite, laticínios, derivados, sorvetes, farinha branca, muito cuidado, muito cuidado. E os cereais, muitos cereais para nós são inflamatórios. Tá bom? Quem é Sanguiá? Deixa eu ver quantos Sanguiás tem na sala. Cadê a Thaís? Thaís está aqui, Sanguiá. Quem é Sanguiá? Deixa eu ver. Sanguiá, Thaís, Fabiana, que é a inflamatório. Só tem duas Sanguiá aqui na sala? Só tem duas. Eu também sou, Sérgio. É que eu não estou vendo Luca. vocês. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Você não está me vendo, mas eu tô aqui. Você está me vendo? Não estou te vendo, não. Então, só está aparecendo só a sua foto aqui. Sanguiá, gente, por favor. Vocês estão me vendo? Eu estou. Tá tudo certo. Estão me vendo? Tudo bem? Estou aqui, né? Tá bom. Tudo certo. Então é a sua banda aí, tá, Luca? Sanguiá. Nem pensar em comer carne vermelha. Em hipótese alguma, comer carne vermelha. 2. Leite e derivados. Nem pensar. São os mais inflamatórios e alergênicos. Aí nós temos cereais, vocês podem comer. Olha que diferente, tá? E aí a gente tem uma lista imensa para vocês poderem saber o que pode e o que não pode. Mas os mais, sorvete e leite é igual ao Sanguió, mais carne vermelha para vocês, nem pensar. O do sangue e os embutidos, que é para todo mundo, não é para um ou para outro, tá? Mas o pior para Sanguiá é leite, laticínio, farinha branca e carne vermelha. Ponto. Tá? Sangue B, eu tenho o Sérgio aqui, que eu sei. Tem algum sangue B na sala? Fala o Sérgio. Sérgio Abreu? Não, o Sérgio Kenji. Sangue B. Tem algum sangue B? Sangue B pode tudo, gente. Sangue B pode tudo. Só não pode, tem que tomar muito cuidado com frutos do mar, que é muito alergênico para eles. Muito alergênico, tá? E o sangue AB segue tudo de A. Tem algum sangue AB na sala? Segue tudo de A. Tá? Então, aqui só para vocês entenderem algumas questões sobre os alergênicos ou inflamatórios. Então, se a pessoa tem dificuldade com isso, qual é o problema? O problema vai ser o seguinte: existem pacientes que não têm articulação no paladar. A pessoa não tem, ela tem paladar de criança. A gente tem que ter mais tempo com ela, porque o paladar dela é de adolescente, não é um paladar de adulto. O que é um paladar de adulto? Crianças e adolescentes fazem o que querem, adultos fazem o que deve ser feito. Então, o paladar de adulto é o seguinte: isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu posso comer. Paladar de adulto, de criança e adolescente, não gosto, não sei, não quero, tá ruim, precisa ver, me sinto mal, entenderam? Então, se o paciente apresenta paladar de criança ou de adolescente, nós vamos ter que ajudar ele com outras coisas, mas tem que tirar o que inflama.
Segundo, tem que reparar o intestino. E terceiro, tem que estabilizar o intestino. São 3 processinhos que tem que ser feito. Tá? Bom, o primeiro... Paloma entrou aqui. O primeiro suplemento que para vocês assim é o pré, é o Simforte da Vitafor. É o suplemento para começar a história. Tá? E aí tem a dosagem certa para poder começar a limpar esse intestino aí. Ok? Bom, para ajudar também, tem o colágeno da Vitafor, colágeno proteína da Vitafor, que é para o intestino também, para dar um up nesse processo aí, revigorar a microbiota e dar mais sustentação para o intestino. Trabalhos que mostram também a utilidade da lactoferrina. O que é a lactoferrina? É um suporte para a inflamação intestinal. Tá? E aí essa inflamação intestinal, ela se dá por tudo aquilo que eu já venho falando. Então os trabalhos mostram o quê? Que a lactoferrina, ela tem uma neuroproteção aumentando o BNDF. BNDF é uma proteína essencial para o desenvolvimento que funciona no sistema nervoso central. Tá? Então, olha só, toda vez que vocês estiverem falando de sistema nervoso, vocês estão falando de intestino. Toda vez que vocês estiverem falando de emoções, de ansiedade, de depressão, vocês devem lembrar do intestino. Então é assim, eu estou ansioso, o que eu comi ontem? Ah, eu estou nervoso, o que eu comi ontem? O que eu comi nesta semana? O que eu comi neste mês? Aí, para fazer uma reflexão com vocês, gente, é assim. Nós passamos anos das nossas vidas comendo errado. Certo? E o nosso corpo retribuiu. De um jeito ou de outro, vocês estão aí. Só que agora chegou a hora de você retribuir para o corpo. Pelo menos uma vez a cada 6 meses, tem que fazer um trabalho de limpeza, um trabalho de reconfiguração da microbiota. Porque quanto mais a idade avançada, menos você vai ter a capacidade do intestino se proteger comendo as porcarias que a gente come. Tá? E aqui estão o trabalho de estudo científico que mostram a utilidade da lactoferrina e também o processo de lactoferrina na doença de Alzheimer. Thaís, olha aí, tá? E 3 meses de lactoferrina, 300 mg por dia, uma melhora na condição do paciente, tá bom? 300 mg por dia. E aqui a melhora da cognição, aqui está no estudo mostrando a melhora da cognição, tá? E a lactoferrina também da Vitafor. A Vitafor é a única empresa que eu indico, tá, gente? Não ganho nada com isso, não ganho nada, não falo nada, eu só estou falando o que é melhor para vocês. É o que eu prescrevo no consultório e está ótimo. Nunca tive problema com nenhum paciente, com nenhum produto da Vitafor. Então, eu falo mesmo, porque é muito bom e salva a vida das pessoas. Tá? Um suplemento. Tá bom? Bom, então, primeiro as fibras, depois a lactoferrina, depois a retirada dos alergênicos e inflamatórios, e depois os probióticos. Ó, por último, probiótico. Por último. Ok? Então, a gente tem o Simfor, né, ou Plus ou outro. E aí a gente tem que entender desse processo da bioenergética cerebral. Nós temos os neurotransmissores, que é na neuroinflamação. A gente tem que entender isso aqui, ó. Déficit de 5-HT, serotonina, dopamina e GABA, e excesso de glutamato. É isso que está acontecendo quando a gente está com neuroinflamação. A gente tem uma disfunção sináptica no córtex pré-frontal do sistema límbico, esse sistema límbico. A gente tem uma redução da neuroplasticidade, uma hiperatividade do eixo EPA, e a gente só ataca o quê? Estresse oxidativo. Então não pode ser assim. Tem que ser o trabalho completo para isso acontecer, tá? Então é importante gerar energia para o meu sistema nervoso central, lembrando que quando eu tomo aquele pré-biótico, eu estou tomando o quê? Eu estou lembrando que o meu cérebro ele tem 2% de massa corpórea, 20% do débito cardíaco o cérebro tira, e ele consome 20% do consumo de ATP diário. Gente, pensou, você gastou energia. Pensou, gastou energia. Tá? O coração está batendo e você está pensando. Você está gastando quase 40% de energia do corpo. O que significa isso? Dá uma olhada aqui. Ó. Esse gasto de 60% é para gerar potencial de ação, de energia no cérebro. E 40% de housekeeping, de limpar o cérebro.
Então, se eu estou com estresse crônico, eu não consigo gerar o meu melhor potencial de ação e eu não consigo limpar a casa. Então, a neuroinflamação não deixa isso acontecer. Por isso que ela elimina sinapses, que ela gera atrofia neural, que ela elimina a capacidade de potencial de ação, pensamento, e elimina o housekeeping, que é a capacidade de limpar a casa, limpar as toxinas que estão envolvendo a minha barreira hematoencefálica. Conclusão, aí eu vou gerar a neuroinflamação severa, tá? Então eu tenho que gerar o quê? Um gap de energia do cérebro. Então, tudo isso contribui para a disfunção mitocondrial, atrofia neural, neuroinflamação. Tá bom? Quanta energia gasta o cérebro de alguém que pensa demais? Já gasta esses 60% que eu falei. E quem tem TDA, DDA, TOC, TDA, TDAH? Pode dobrar isso daí, tá, gente? Pode dobrar. Pode dobrar de energia, tá? E aqui a gente tem um estudo, porque pensar demais nos faz ficar cansado. Se você não tem energia, só de pensar você já se estressa. Tá? Você não quer ver ninguém, não quero falar com ninguém, com dor de cabeça, nossa, não quero atender, não quero mandar e-mail, não quero, tô cansado, fala baixo, tá. Então você sabe que a pessoa está com um processo de estresse crônico ou já deve estar apresentando neuroinflamação, tá bom? Aí as fontes de ATP, o que a gente tem de fonte de ATP para o metabolismo, para o cérebro? Nós temos creatina. Então, creatina, tem que tomar creatina, não tem opção. Porque a creatina é alimento do sistema nervoso central. Tá? Quanto de creatina eu tomo? 100 miligramas por quilo de peso, dividido em 2, 3 tomadas diárias, que é o padrão ouro. Ou seja, 100 miligramas por peso é muita creatina. Só que quem está com neuroinflamação, principalmente deve tomar 6 gramas ao dia, dividido em 2 a 3 tomadas diárias. Por que não pode tomar tudo de uma vez? Porque não consegue captar de uma vez. Você tem que tomar dividido em 3 vezes, tá bom? O transporte de creatina para o sistema nervoso central é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho pacientes que tomaram creatina durante a recuperação, outra energia, outra capacidade de pensar. E detalhe, quem trabalha em banco, quem trabalha sob pressão, em corporações que tem que bater meta, entregar relatório, entregar tarefa, tem dia para entregar, tem cobrança, creatina na veia, tá? Bota no água, toma 3 vezes ao dia. Vocês vão ver a capacidade de raciocínio, entregar projetos, entregar a sua competência intelectual, ela é muito, 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 não é só para treino não, tá, gente? Então, já existe um trabalho relacionado à creatina e performance cognitiva. Está aqui o trabalho, e é legal. Tá? Então, a gente tem creatina também da Vitafora. Agora, tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente tem que lembrar o seguinte: cada ser humano tem um histórico. A gente chama de bioindividualidade do paciente. Não posso falar de maneira genérica para todo mundo algumas coisas aqui com relação a doses. Tem que fazer a avaliação para saber a dose. Por exemplo, a Fabiana, que está aqui na sala, ela sai lá de Londrina, vem aqui em São Paulo, né, Fabi? A gente fazer a avaliação, olhar os números, ver e tudo mais, para eu montar, para ver se melhorou, para ver se está igual, para mexe na suplementação. Para quê? Para ela ter mais desenvolvimento cognitivo. Então, não dá para fazer uma coisa no olhômetro. Isso aqui é bom para todo mundo. Nós não somos gado. Nós somos seres humanos e tem que respeitar a bioindividualidade de cada pessoa. Tá bom, gente? Bom, magnésio, eu já falei para vocês, não dá para viver sem pensar nisso aqui. Magnésio quelato é o normal. E se tiver com problema de memória ou memória de disfunção neural, trionato. Tá? A organela que faz o ATP mitocondrial, ou seja, célula com energia, né, pode ser feito na glicólise, mas o local de fazer ATP é na fosforilação oxidativa. Quem que é o alimento da minha mitocôndria? Qual é o alimento mais correto para isso? Coenzima Q10. Tá? Coenzima Q10. Então, para vocês entenderem tudo que eu estou falando, é assim, ó. Se eu não tiver creatina na minha vida, deixa eu passar aqui no outro aqui, ó. É para vocês. Se eu não tiver creatina na minha vida, magnésio, Q10 e NAC, já falo do NAC já, eu não trabalho minha neuromodulação, minha neuroinflamação. Tá bom, gente? Bom,
Outra coisa com relação ao envelhecimento, com relação aos processos de envelhecimento do cérebro, a gente tem que entender o seguinte: a glicose que entra em um neurônio, em sua maior parte, não irá para a glicólise. As enzimas que fazem glicose no neurônio não são bem desenvolvidas, e as enzimas que fazem as vias de pentoses, né, que ali na imagem é abreviado pelo PP, tá aqui, ó, para vocês entenderem, aqui, ó, PP aqui, ó, vias de pentose de fosfato, as enzimas fazem as vias das pentoses de neurônios são melhores desenvolvidas. E para que serve, então? Serve para que o NAD, da sua forma de oxidase reduzida, e formar a molécula glutationa. Essa molécula glutationa vai me dar mais energia e vai me dar uma correlação para o equilíbrio do meu processo bioquímico do neurônio. Então, o principal antioxidante de neurônio é glutationa. E aí eu preciso da formação de NAP. O que eu tenho que tomar, então? NAC. Tá? Fornecedor de cisteína para ajudar um tripeptídeo, cujo aminoácido limitante é a síntese e a própria cisteína. Então, é por isso que esses 4 suplementos aqui é o segredo para você lidar com o processo de neuroinflamação. Fora alimentação, fora atividade física, fora o processo do intestino, que eu não falei aqui, que tem que fazer todo o protocolo primeiro do intestino, tá bom, gente? Bom, aí eu tenho a bioenergética cerebral resolvida. Eu pensei em todos os fatores e suplemento o meu cérebro como um todo. Tá? Pensar nas conexões intestino-cérebro é entender que o eixo é bidirecional. Eu penso no intestino assim, ó, para cima e para baixo. Eu penso no cérebro para cima e para baixo. Eu não posso pensar no cérebro sem intestino e no intestino sem o cérebro. Ok? Então, o sono serve para manter a homeostasia do sistema nervoso central. Quem não dorme bem tem a probabilidade de acumular o peptídeo beta-amiloide. O que significa esse peptídeo beta-amiloide? É um dos principais fatores que leva ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ok? Então, o sono é que controla esse processo de você desenvolver o processo do acúmulo do peptídeo beta. Não dormiu bem, esquece. Então, não vamos discutir gosto ou não gosto de dormir. Crianças fazem o que querem, adolescentes fazem o que querem, e adultos fazem o que tem que ser feito. Acabou. Tá? Quem precisar de auxílio para dormir, você tem o Sleep For e a melatonina da VitaFor. Aqui a suplementação para melhorar o sono. Então, vocês podem ver que a gente está dando aqui o porquê, o estudo científico e o suplemento. Tá? Não tem. Então, a combinação desses suplementos interessantes para potencializar as conexões intestino-cérebro e promover a saúde mental. Então, a gente tem o colágeno, o lactoferrina, a creatina, o magnésio, a coenzima, o NAC e o Sleep For. A gente tem aqui 7 suplementos que é para neuroinflamação. Sérgio, mas eu vou ter que tomar isso aqui a vida toda? Vai. Porque você não come direito, você não treina direito, você não dorme direito, você não tem reserva funcional, você vive sob um ambiente de estresse, você vive sob um ambiente de pressão, e você quer tirar do corpo tudo que ele tem, mas você não devolve para o corpo que ele precisa para fazer tudo que ele pode fazer por você. Então, isso aqui, se você colocar na ponta do lápis, é mais barato que você sair num restaurante 2 dias, e ir numa pizza, e ir na balada, e não sei o quê. Então, eu estou falando de saúde, saúde não tem preço. Hoje, o que é tá na moda, gente? É ter saúde. Tá? Então, o estudo sobre esse processo todo que eu estou falando para vocês chama Social Well-Being. Mede o quanto a pessoa se sente acolhida no meio em que vive. Quanto mais acolhida, menores os valores de citocinas e quimiocinas circulantes disponíveis no corpo. Então, o que chegou a um estudo que eu vou mostrar para vocês aqui? Se você não se sentir acolhido, você tem grande chance de desenvolver processos inflamatórios. Então, o jeito que você vive com as pessoas que você vive, se não tiver acolhimento, esquece, está vivendo errado. Tá? Bom, quem não fez ainda uma avaliação comigo, por favor, fico à disposição para marcar uma avaliação. Quem não entrou nesse WhatsApp que está aqui na sala, esse 982605002, eu quero mandar esse material para você estudar com carinho depois, tá bom? Então, por favor, faz contato
Quem não tem ainda esse zap, faz contato com a gente e marca isso daí, tá? Nós temos cursos e formações aqui no Instituto, tá? De coaching, de PNL, de neurociência. Nós temos online e presencial, está aqui nossa plataforma online. Esses aqui são os nossos contatos. Eu quero convidar todo mundo para participar, dia 19 e 20 agora, da Consciência Homeostática, que é tudo isso que eu falei aqui na prática. Um final de semana, sábado e domingo, para você ficar num sítio, junto comigo, para entender os seus processos inflamatórios, entender sua inflamação, se tem ou não, entender quais os protocolos, como é que você vai fazer, como é que você não vai fazer, e você aprender com você o que é você estar perto do seu 100%, tá bom? E eu só consigo fazer isso te ensinando coisas, porque eu tenho que te ensinar coisas de inteligência somática. Então, quem quiser estar conosco, dia 19 e 20, aqui em Ibiúna, entra nesse zap aqui para vocês entenderem mais sobre isso. Eu vou deixar sempre uma questão aqui que é: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é o oceano, né? E quero abrir aqui para vocês agora, para a gente poder tirar dúvida, perguntar e sanar qualquer tipo de problema que vocês tenham aí, que eu possa contribuir com a vida de vocês. Por favor, fico à disposição de quem quiser falar comigo aqui. Pode falar, gente. O Sérgio, é uma dúvida assim que é mais de que cada hora eu ouço uma coisa de o que é cereal, o que não é cereal. O que seria cereais? É arroz? É aveia? Amaranto? Quinoa? Que às vezes eu ouço falar que cereal é outra coisa, eu falo, ai meu Deus do céu. Aí eu não estou comendo o que devia, ou estou deixando, eu estou comendo o que não devia. Vamos lá, cadê a Luca? Cadê a Luca? Luca? Cadê a Fabiana? Tem duas nutricionistas aqui na sala. Então, para eu não ficar vendido aqui, né? Porque se eu falar azul, pode falar que eu estou esquecendo do amarelo. Se eu falar amarelo, vai falar que eu estou esquecendo do azul. Então, porque já viu, né? Esse negócio gera polêmica. Não, isso não é, isso pode, isso não é. Mas assim, eu quanto sanguió, eu tenho muito cuidado com cereais, por exemplo, granola, aveia, são os que eu mais me preocupo, tá? Lucas, se eu estiver falando besteira aqui, você já me corrige, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Qualquer tipo de grão, para mim, sanguió, eu fico, por exemplo, lentilha, feijão, como é que é aquele negócio lá que eu não gosto? Eu não gosto lá do... Grão de bico? Grão de bico. Isso tudo para mim faz mal. Eu já sei que faz mal. Eu comer isso aí, minha barriga vai a infla. Parece que eu coloquei oxigênio na barriga. Então eu já sei que quando gera gases, é assim, gente. Gerou gases em vocês, se você tem gases, e aí vai soltar os gases. Claro que vai soltar, senão você vai ficar empantufado. Se tiver cheiro, é porque é gases de proteína. Se não tiver cheiro, é gases de carboidrato. Tá? Então grava isso. Eu não assim que cai toda hora. E os grãos, eles são assim. Todos os tipos de grãos e cereais, para nós, Gisele, muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Soja nem pensar. Jura, então nada de tofu? Então, deixa eu te explicar duas coisas aqui do Brasil com relação a soja e farinha de trigo. O trigo na Itália é um trigo feito de uma maneira diferente, armazenado num lugar completamente apropriado e usado para fazer massa. Trigo. No Brasil, ele é feito de uma maneira totalmente do jeito que faz, né? Colhe lá do jeito que colhe, e armazena naqueles silos imensos que tem rato, tem mosca, que tem bicho, que tem N coisas. E aquilo é processar tudo junto e Deus abençoe. Tá? O trigo é transgênico, né, Sérgio? Eu nem vou entrar nesse processo do transgênico, tá, Sérgio? Não é natural, é mudado geneticamente. Ele é alterado geneticamente, ele é armazenado errado. Então é assim, para mim, que sou sanguió, hoje em dia, eu sou muito mais chato com trigo. Farinha de qualquer coisa de trigo.
com soja e cereais, porque todos passam pela mesma situação do trigo. Já que a Sanguió já não pode, com um monte de cereal, com um monte de semente, eu já corto logo de cara. Tá? Agora, quais são? É melhor fazer uma pesquisa para não ficar ninguém fora. E se eu falar um ou outro, então, o que eu mais presto atenção é as aveias. Então, se eu vou comprar, é da melhor qualidade. Mas aveia eu consumo uma vez a cada 9 meses. Né? Não é todo dia. Entendeu? Então, é assim, são coisas que, para mim, Sanguió, não posso ficar com isso perto. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Quer falar, Emerson? Oi, quem está aqui comigo? Oh, meu Deus do céu, tem um parceiro aí novo. Quem tá lá? Deixa eu te perguntar. Pode falar. Já saiu esse aqui, ó. Aquele que você conheceu lá. Gatinho branco. Você falou dos grãos, né? E para você precisa tomar muito cuidado com os grãos. Mas independente se assim, se a gente que come grão e não sente, independente de não sentir, não faz bem, né? É isso? Porque assim, eu como e não sinto nada. Então, mas também não me faz bem, como a couve-flor também. A couve-flor para nós também não é bom, mas eu não sinto fisicamente os sintomas, né? Uma reação. Mas ela não faz bem, é isso, né? Então, esse é o nosso problema. O não fazer bem, tipo de sintoma, não quer dizer que está fazendo mal. Não quer dizer que não esteja fazendo mal. Tá? Por quê? Porque ela vai ter as propriedades delas que vão minando devagarzinho o nosso sistema imune. Aí vai chegar um dia que faltava só uma coisinha para gerar um problema mais sério. E essa coisinha foi construída. Por que está faltando só uma coisinha? Porque faz meses, anos que eu estou fazendo errado. E aí eu começo com o meu intestino permeável. Só que eu não estou percebendo isso. Na hora que eu percebo, eu já estou com depressão. Eu já estou com lentificação de função. Meu cabelo já está todo caído. Minha unha está quebrando. Eu estou com mancha na pele no topo todo. Perdi colágeno do corpo inteiro. Só que eu não estou percebendo isso, porque eu não sinto nada. Mas quem falou que você tem que sentir alguma coisa para você falar que está fazendo mal? Entendeu? É igual o carro zero que está andando com óleo velho. O carro é zero, não está assim, não tá acontecendo, o motor é bom. Aí daqui a pouco trava o motor. Por quê? Porque o óleo estava mal. Não, mas não acendeu nem a luz do óleo, mas o óleo era fino. A procrastinação entra nisso também? Total. Procrastinação é neuroinflamação. É isso que eu precisava que tivesse aqui 1 milhão de psicólogos aqui ouvindo. Porque você vai fazer a terapia depois que você fizer o protocolo correto de neuroinflamação. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que aprender. Primeiro, tratar de neuroinflamação. Primeiro, tratar desse processo que nós, sem querer, né, a gente não foi instruído e a gente não tem culpa, mas a gente tem culpa de comer na hora errada, dormir na hora errada, não suplementar, fazer um monte de coisa errada e achar que está tudo certo. E a gente foi ensinado assim, não é que a gente está errado, foi ensinado assim, eu estou com problema de procrastinação, eu estou com alguns medos, procura um psicólogo. Tá bom, procura um psicólogo, mas vai fazer lá o trabalho de neuroinflamação para você melhorar seu processo cognitivo. Tá? A neuroinflamação e a inflamação subclínica é a mesma coisa, né? Depende do grau, mas é a mesma coisa, mas assim, você pode estar só com o intestino e cérebro, tá? Mas começa pelo intestino. Porque a subclínica é os dois, então, né? Exato. Tá. Exato. Lá na neurometria, quando aparece lá no rosa, no rosa, não é nem no vermelho, tá? Já passou da conta já. Amor, pega, por favor. Tá? Rosilene, você levantou a mão ou é que você esqueceu a mão?
Vamos perguntar, gente, por favor. Vamos perguntar que a gente tem tempo aqui. Alguma pergunta? Quer que eu esclareça alguma coisa? Thaís? Sérgio, Fala, Sérgio. diz uma coisa, o bebê, quando nasce, ele tem o período de amamentação. Depois que acabou, tem que cortar o leite de vez e tudo, né? Exato. Exato. Não tem que Qualquer tipo de continuar leite. com o leite em pó, coisa É, legal conhecer isso, né? eu conheço muita gente que dá para o bebê aqueles leites mais apropriados, né, no caso. Mas eu teve muito amigo meu que o neném parou de mamar e deu whey. Tá bom. Deu proteína, daquela proteína da Vitafor, sabe? É Já 100 vezes melhor que qualquer leite. O nenê cresceu parecendo um boi bravo, de forte. Tá legal. Entendeu? Porque, assim, leite não, né? Aí pega a proteína do leite, hidrolisada, que não vai fazer mal nenhum, e não vai dar intolerância à lactose, não vai gerar gripe, não vai gerar problema de respiração no nenê, e não vai gerar inflamação nas vias nasais, né? Os nenês que têm inflamação nasal, a maioria, ou alergia, a maioria é intolerância à lactose. Pô, Sérgio, valeu. A maioria. Tá? E todo mundo que eu tratei de depressão e ansiedade não foram 2 pessoas, tá, gente? Muita gente. Cortou o leite, mudou a alimentação, suplementou, ativou a inteligência somática, acabou a depressão, ansiedade, vida que segue, tô bem pra caramba. Nem vou falar dos casos de doença que a gente conseguiu sanar, porque também são vários, tá? Vamos lá. Cadê o Paulo? Ô, Paulo, você tá aí, Paulo? Aparece aí, Paulo. Aqui ele tá, né? Vamos ver se ele tá de câmera, né? Vamos lá. Shirley. Aí, Paulinho, tudo bem? Joia. Ô, Paulo, me fala o que você toma hoje. Eu tô sem tua voz, tá? Eu tô sem tua voz. Aí, pode falar. Escutando agora? Ô, Hoje eu tô tomando AS, tô tomando Criptogrel, tô tomando Cardivilol, tô tomando remédio para pressão, que é o... diurético? que é aquele diurético, aumentou, né? Eu tomava de 20 miligramas por 12,5, agora, depois da cirurgia, me passaram de 40 por 25. Quantos anos você tem, Paulo? Eu tô com 48. 48 anos. E isso foi 20 depois do Covid. dias. Não, foi agora. Faz 2 meses e hoje é dia 7. Não, Depois das vacinas também. Depois das vacinas. aí já a saúde já começou já a dar uns sinais estranhos. Até há 2 meses atrás, agora dia 4 de agosto, eu entrar até infartar, né? Aí infartei, fiquei 12 dias na UTI. E aí agora, antes do infarto, eu já tomava o remédio de pressão, mas não adiantou muita coisa. Que agora eu tomo um monte de medicamento, estou tomando um monte de medicamento, e estou vendo no corpo, estou sentindo no corpo o mal que está fazendo para mim esse medicamento. São Sim. dores no corpo, enjoo, tem uns que dá até tontura. Tá? O remédio parece que ele quer fazer bem, mas parece que está fazendo mais mal do que bem para mim. Entendeu? Para mim, porque, gente, ele é um paciente cardíaco que teve entupimento de artéria, fez o procedimento cirúrgico, botou stent, né? Isso. Esse procedimento tem agora o pós-operatório, tem que fazer acompanhamento clínico com remédio, mas se ele não suplementar, se ele não entrar num processo de desintoxicação do organismo, os remédios, ele vai ficar dependente desse remédio e vai piorar a condição clínica dele. Sim. Entendeu? Então, se ele não entrar com o protocolo certo, não tem como ele ficar bom. Pelo contrário,
É mais fácil ele entupir mais artéria do que eles não entupir nunca mais nenhuma artéria. E eu tô com 2 com 40%. Uma tava 95% e eu tô com 2 com 40%. Já tá a caminho de entupimento. E aí, no caso, assim, o estresse dele é severo, porque ele trabalha numa área que é estresse pra caramba. Tem jeito. Bastante, o dia todo. Dia todo. Então, se ele não aprender a trabalhar a parte de modulação, de consciência homeostática, com 48 anos, ele, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é a pior idade para você ter problema cardíaco. É, verdade. Não sei se o médico que te atendeu falou isso. Não é uma idade legal, não. O médico que me atendeu no infarto, o médico que me operou, o cardiologista que está tomando conta de mim hoje, eles falam que eu levei uma sorte enorme. Porque com 48 anos é muito fatal, né? É muito fatal. Não tem, é muito fatal, é uma idade assim, terrível. Uma idade terrível. Tá? Então, já que você está aí, eu conheci ele hoje, tá, gente? Conheci ele hoje. Já que você está aí, entrou na aula e tudo mais, depois eu quero falar com você. Assim, você tem um monte de coisa que a gente pode contribuir para a tua recuperação plena. Sim. E você não fica dependendo de química. Pelo contrário, você depender de uma suplementação saudável, né? Correta, para você ter uma saúde do coração, que é o caso, tá? Não, sim. O Emerson infartou com 47, o Emerson que está aqui, tá? 47? Aí. Você pode dar as mãos. Amigo, seja bem-vindo, viu? Eu infartei aos 47 e coloquei um stent também. Colocou stent? A minha descendente anterior, ela chegou a 99% de entupimento. 99. A minha sorte é que a minha área é hospitalar. Então, eu infartei dentro do hospital do São Luís. Então, o atendimento foi muito rápido e tal. Mas é tudo isso que o Sérgio falou. A gente tem aquela síndrome do... né, que é a... Me fugiu agora o nome, que é do entupimento das artérias, né, do coração. Tem o nome dela, esqueci agora. E aí, a alimentação e atividade física e o gerenciamento, né, das emoções é exatamente isso, cara. É fundamental, né? Então, e depois disso, agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque a arteriosclerose, agora veio o nome. A arteriosclerose, ela já está no seu corpo como está no meu. Então, se nós não tivermos uma qualidade de vida, como o Sérgio falou, alimentos que a gente descasca em vez de desembrulhar. Desembrulhar. Exatamente, entendeu? E aí tem outras coisas, né? Então, isso é muito importante, viu, cara? E tem uma coisa que, assim, vocês têm que estar sempre ligados numa coisa. Gente, todo mundo na sala aqui, ó, presta bem atenção. O cálcio do organismo, ele é direcionado para osso. O coração, ele tem uma bomba de cálcio, tá? Essa bomba de cálcio, ele é para manter o bombeamento, manter toda a homeostase e todo o sistema cardiovascular intacto, porque o cálcio está bem deslocado para osso e as membranas do coração, que faz o movimento sístole, diástole e fecha bonitinho, mantém ele tranquilo, bonitinho, fazendo. Quando você tem um entupimento por gordura, não é a gordura. A gordura é o que foi mal direcionado para aquele lugar. E ele foi mal direcionado porque a deficiência é o excesso de cálcio no lugar errado. Então você junta sedentarismo, sono, estresse e o cálcio indo para um lugar que não devia ir. Aí vai entupindo, porque aquela gordura, junto com esse cálcio que está no meio da corrente sanguínea, ele vira um bloco. É difícil de manchar. Entendeu? Então, qual é a suplementação mãe de vocês dois? D3, K2, A e zinco. Olha. Se vocês não estiverem tomando esses 4 suplementos,
É Deus no céu e D3, K2, A e zinco. Eu não posso falar a quantidade, porque eu preciso botar para entender a quantidade, eu tenho que fazer na avaliação. Mas se vocês não tomarem K2 com D3 e A e zinco, esquece. Agora, se vocês tomarem essas 4 suplementações direitinho, eu duvido vocês terem problema de arteriosclerose. Nossa, Duvido, mas eu rasgo o meu diploma. Tá entendendo? Então, assim, não vai precisar. comer direito, dormir direito. Mas se não suplementar, o corpo não vai levar o cálcio para o lugar que tem que levar e não vai limpar as artérias do jeito que tem que limpar. Então, por exemplo, você que está com 40%, Paulinho, se tomar esses 4 suplementos, depois a gente fala, eu te passo certinho como é que é. Sim, Você vai chegar no médico fazer exame, ele vai falar, o que aconteceu? O que aconteceu? Você fala, fui no Pai de Santo. Você fala, fui no Pai de Santo. Entendeu? É por aí. Porque os cara não gostam de ensinar essas coisas, entendeu? Mas é assim. Não gosta, é verdade. Porque tomar remédio é isso que você falou. Você começa a perder a identidade. Você começa a ficar desconfigurado. Sim. Sua pressão mexe no labirinto, vira e mexe, você sai fora do ar do nada. Você vai ficando mais. Dor no corpo, nas áreas do corpo. Não, eu sei como é que é. Eu tenho relato de muita gente que fala, meu Deus do céu, como pode isso? Tá? Fabiana, você chamou aqui, Fabiana? Você levantou a mão, Fabiana? Não foi. Thaís, Francisca, Shirley. Foi sem querer, desculpa. Foi sem querer. Tá bom, Serginho, falamos depois, tá, irmão? Fica com Deus. Júlia, cadê você, Júlia? Deixa eu ver a Júlia aqui. A Júlia tá com... Eu sei que ela tá com neuroinflamação, porque eu olhei para ela, eu vi e agora precisa tratar. Como é que você tá, Julinha? Pronto, agora eu tô. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Eu tô aqui cuidando de pedras no rim, com infecção, infecção urinária, com uma bactéria super resistente que eu tô tendo que lidar, que aí eu tô entendendo tudo nessas inflamações aí também, né? Entendeu? Então, esse é o processo. Aquele dia que eu vi você, que eu falei... Foi. Então, eu falei, ó, teu sistema imune tá baixo, eu não sei o que pode acontecer. Se você não cuidar, você vai ter sintoma de um monte de coisa e mexe aqui, mexe ali, agora aparece outra coisa aqui, aparece outra coisa ali, e não resolve. Porque cada dia vai aparecer uma coisa diferente. E depois daquele dia apareceu uma pedra no rim, apareceu uma infecção urinária e uma bactéria resistente no trato urinário. Eu tô ótima. É isso aí. Então, você vê o dia que você pode, para a gente poder te avaliar direitinho. Com certeza. Ver se você consegue estar com a gente no dia 19 e 20, lá no sítio do teu pai. Tá. Que vai ser muito bom para você aprender um monte de coisa, que lá pelo menos eu posso até te avaliar e já sair com o protocolo de lá. Ai, não, sensacional. Muito boa aula. Fiquei apaixonada aqui. Então, esses sintomas todos que você está tendo é daquilo que eu falei. Você está inflamada. Vai atacar a imunidade. Quando ataca a imunidade, eu não sei que órgão que vai sentir primeiro. Pode ser, por exemplo, muita gente tirou vesícula. Por quê? Queria pedra. E aí o médico faz o quê? Não, a vesícula não tem problema nenhum, é só tirar. É lógico que é só tirar. Você marca uma cirurgia, o plano de saúde paga o hospital, paga o médico, paga a equipe médica e todo mundo ganha. Só o paciente que perde. Mas o paciente não precisa de vesícula. Para que o paciente precisa de vesícula? Vesícula está tendo problema, você tira a vesícula, está tudo certo. Né? Pode dar pedra no rim, que nem você está tendo, pode dar infecção urinária. Então, isso, gente, que vocês estão vendo de relato, cardiopatia, imune, baixa imunidade, tudo começou no intestino. A doença começa no intestino e ela é curada no intestino. Eu tenho dezenas e dezenas de artigos científicos falando a mesma coisa. Então, por isso que eu quis fazer essa aula com vocês, gratuito, material totalmente de pós-graduação de médico em medicina integrativa, para vocês entenderem cientificamente como que vocês podem se manter saudáveis o resto da vida. Agora, tem que ter disciplina. Vou repetir. Crianças e adolescentes fazem o que querem. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, saúde é um negócio que, assim, pergunta para o Paulo ou para o Emerson que está aqui,
depois que baixa na cirurgia lá, na hora que entra lá na faca, se é legal a sensação de falar, meu coração vai parar, eu vou morrer. Então é assim, na hora que chega na faca, é desesperador. É desesperador. Então, o que eu estou ensinando para vocês é uma coisa fácil de resolver, é uma coisa que exige só disciplina e um pouco de estudo, mas é o resto da vida com saúde. Eu tenho 55 anos, eu tenho energia, graças a Deus, para subir, para descer, para correr, para treinar. É que eu não tenho aluno aqui que eu estou treinando às 4h30 da manhã, mas senão eu falava aqui. Mas é assim, e eu não faço nada não. Eu entendo eu tenho consciência homeostática do meu corpo, que é isso que eu vou ensinar para vocês no sábado, dia 19 e 20, e eu entendo a linguagem do meu corpo, porque eu sou sangue tipo O, e eu tenho que saber fazer a minha leitura. Quando eu percebo que eu estou indo no caminho de inflamação, de neuroinflamação, eu já entendo isso. Então eu já fico muito ligado no tipo de cocô que eu tenho, no tipo de xixi que eu tenho, no tipo de suor que eu tenho. Tá? Francisca, você é tipo O. Tipo O, eu falei muita coisa. Você perguntou se a aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada e eu vou deixar disponível na minha plataforma EAD, que depois você só se cadastra lá e assiste gratuitamente. Tá? E vou deixar também no YouTube lá, para o pessoal ver também, tá bom? Pode falar, Júlia. E tudo relacionado à ansiedade também, né, doutor? Que daí sobe, desce, deve ser a hora que inflama, desinflama, não sei, algum alimento, porque ela vem do nada e vai embora do nada, né, as crises. É porque, assim, você comeu errado, então parou de fornecer o serotonina e dopamina, parou de fornecer. E quebrou a cadeia de triptofano, de captação de triptofano, e parou de produzir serotonina. Então, nesse momento que parou, nesse dia aí, por exemplo, você está passando por algum tipo de estresse que é normal no dia a dia, mas você não tem o neurotransmissor atuando. Você não tem ele protagonizando o teu sistema nervoso. Aí vai pegar você completamente descompensada, você não tem neurotransmissor nenhum para modular. Aí é a hora que pilha. Pilhou, adrenou, gastou muita energia, aí o corpo vai ter que liberar cortisol. Liberou cortisol, inflamou mais. Esse é o problema. Entenderam, gente? Então é assim, eu não estou fornecendo matéria-prima para eu manter minhas emoções, minha saúde emocional, minha saúde do cérebro. Só que eu estou estressando igual, mas eu não estou mantendo a produção de neurotransmissor. Só que o estresse, o boleto chega para pagar todo dia. Não vai diminuir, certo? Conclusão, me pega um dia que eu estou sem reserva de neurotransmissor, mas eu estou com nível de estresse alto. Meu corpo vai adrenar. Passou aquela adrenalina para eu resolver o problema? Passou. Cortisol. Cortisol é bom pouquinho. Não todo dia, dia e noite. Aí eu sou inflamado dia e noite. Então eu fico num círculo vicioso e aí a minha autoimune começa. Começou a autoimune, começa a baixar a resistência dos órgãos. Começou a baixar a resistência dos órgãos, eles começam a parar de fazer a coisa certa. É pedra no rim, pedra na vesícula, é cardiopatia, é problema de baço, é problema de pâncreas, é problema de tireoide. Aí daqui a pouco é tumor. Então eu tenho que saber fazer o quê? Não entrar no processo inflamatório. É só isso. E como é que eu faço isso? Me assistindo, ué. Eu que estou morando aqui dentro, como é que eu não sei a sensação que eu tenho das coisas? Não tem ninguém me falando que sensação que eu estou sentindo. Eu estou sabendo a sensação que eu estou sentindo. E eu tenho que, não é me adaptar ao estresse, não é me adaptar a tal coisa. Não, isso aqui eu não quero mais, eu vou fazer assim. Então, se vocês não têm essa consciência homeostática, o que vai acontecer? Nós vamos ficar nos adaptando ao estresse. Então, por exemplo, estou estressado, eu vou fumar um cigarro, amanhã eu estou fumando uma maconha, amanhã eu estou tomando 1 litro de vodka, estou tomando 2, estou tomando cerveja. Chega no final do dia eu quero tomar vinho, chega no seu que eu vou tomar uma Neosaldina com Rivotril para passar só hoje, porque eu estou mal. Vamos pedir uma pizza porque eu estou estressado, vou tomar vinho à noite. E aí você vai se adaptando a lidar com esse processo inflamatório. O corpo, gente, ele tem limite, ele é tecido. Ele é tecido. Ele gasta. Só que ele tem data de validade, quer dizer, a nossa data de validade
por qualquer estudo clínico, nós temos telômeros para viver 150, 160 anos fácil. Por que quando dá 50, 60, a gente já está todo torto? Porque nós gastamos demais na hora errada com as coisas erradas. É só isso, tá? Então a gente tem que ter consciência disso e entender o seguinte: por que hoje, no mundo, eu tenho lugares no mundo com pessoas com 130, 120, 110 anos, vivendo igual um garotinho de 40, 50 anos? E por que eu não faço parte dessa história? A pergunta de $1 milhão que fica aqui na sala para vocês é essa. Por que tem lugares ali, chama Blue Zones? Pesquisa depois aí no Google. Blue Zones. Por que tem lugares no mundo com pessoas com mais de 100 anos vivendo sem tomar nada? Trabalhando, namorando, brincando, estudando, dormindo e de boa. E por que eu não estou nesse índice? Alguma coisa tem de errado comigo. Tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês nessa aula e deixar à vontade para vocês. Bom, eu vou botar aqui na tela de novo, para quem ainda não está com a gente, só vou deixar aqui o contato para vocês poderem entrar em contato conosco aqui, tá, gente? Porque eu tenho que passar para vocês aonde a aula vai ficar gravada e tudo mais. E também, quem quiser mais informações sobre tudo que eu disse, fica à vontade para nos chamar e dividir com a gente alguma situação. Thaís falou que está tudo certo. Como é que está tua mãe, Thaís? Está tudo bem? Como é que vocês estão lá? Tá tudo tranquilo? Oi, professor. Está tudo bem, sim. Ela está fazendo direitinho. Que legal. Começou já o primeiro processo dos suplementos. Está caminhando. Que legal. Bom, quero deixar um grande beijo para vocês, tá bom? Agradecer a presença de vocês aqui na aula. Que Deus abençoe a todos. E que a gente possa entender um pouquinho mais desse processo de neuroinflamação. Eu acredito que foi uma aula que, mesmo sem avisar e tudo mais, engajou algumas pessoas. Gisele, você queria fazer alguma pergunta, Gisele? Eu vi aqui, agora não lembro. Eu ia perguntar com relação à menopausa. O que tem? Porque, assim, eu tenho problema de sono, mas não é porque eu não durmo, eu durmo e eu me comprometo a deitar cedo, 10, 10 e meia eu estou indo dormir, janto cedo, 8 horas no máximo eu tenho que ter terminado de jantar, mas o meu sono é picadinho. E aí, eu estou fazendo reposição hormonal e percebi que deu uma melhorada. Eu estou conseguindo dormir mais um pouco. E aí você sabe que essa fase que vocês entram aí é uma fase muito delicada de balanço hormonal. Tem que fazer uma reposição, aí, um equilíbrio com o médico, ortomolecular, se for o caso. Porque a baixa e a alteração de hormônios de vocês, ela é muito grande. A Jo sofre com isso também pra caramba. Tá? Tem dia que tá legal, tem dia que não tá. E é uma fase da vida de vocês que não tem opção. Ou vai cuidar, quanto mais regradinha tiver, melhor. Quanto menos estresse, melhor, né? E aí é meio chato falar isso, mas assim, menos estresse, morando em São Paulo, é fogo, né? Então é uma coisa que, né, não é assim, vamos fazer então. Não, depende de várias outras coisas. Mas assim, se manter a alimentação, atividade física, vai ajudar muito. Se suplementar, vai ajudar muito. E, principalmente, tomar cuidado, porque, assim, você não pode achar que isso é para a vida toda, tá? Você não pode se permitir se jogar, se abandonar. Tem que estar se cuidando mesmo, tem que estar fazendo atividade física, tem que estar fazendo por você. Porque ninguém vai fazer por você. Não tem jeito. Tá? E eu sei que vocês sofrem, vocês são mulheres, tem essa fase da vida que vocês ficam nesse climatério, que é um parto, eu vejo que a minha mulher está sofrendo com isso, e tem que fazer reposição, tem que fazer atividade física, tem que modular a alimentação, para dar uma amenizada, não é que vai melhorar, não, vai dar uma amenizada. Tá? Agora, tem mulher que não sente nada, tá, Gisele? Não, no meu caso, por exemplo, eu comecei a sentir uns calorões, mas com acupuntura já resolveu.
Mas aí depois, o sono, eu tentava de tudo, higiene do sono, faz isso, bota difusor, bota óleo essencial, bota não sei o que, e o sono não vinha. Aí eu acabei desistindo, falei, cara, vou fazer a reposição. Aí comecei a fazer, aí eu já achei que melhorou. Eu ainda acordo, porque meu problema não é dormir, eu bato na cama e durmo. O problema é que eu acordo, é aquele sono fraco, sabe? Grava isso, ó. Vocês são mulheres, ó. Mulher tem 28 hormônios protagonista dia, homem tem um só, tá? Então, hormônio protagonista dia das mulheres, cada dia é um e cada hora do dia pode ser outro, tá bom? Então, são 28 hormônios todos os dias brigando ali, ó. Qual é o protagonista? Qual é o protagonista? Quando isso já é meio punk no normal. Quando entra no climatério, desregula esses 28 e aí fica uma coisa maluca, tá? Então, vocês têm essa questão que é bem individual, mas é só mulher que tem, né? Lógico. E tem que saber modular para cada corpo. Porque, por exemplo, o que você disse é muito bacana. Você consegue dar uma ajeitada com reposição e se estiver fazendo alimento e suplemento e atividade, vai regular. A Jo, por exemplo, ela pode suplementar, ela passa mal. Ela passa mal mesmo. E eu tenho amigas dela também que falam que, ó, o negócio é crítico. Passa mal de acordar no meio da noite parecendo que tá brigando com o capeta. É um negócio de louco. Eu tomo cada susto que você não tem noção. A mulher do meu lado grita. Eu falo, Jesus, o que é isso? É o calorão que veio. É o calorão que veio. Ai, não, o meu não é assim, não. O meu dá só um calorão. E o calorão já passou, graças a Deus. Mas eu comia tofu. Na parte da alimentação, o tofu, a soja, era para ajudar inhame, para ajudar a Inhame, sim. É o tofu. Frutos do mar, pra gente que tem iodo, nós precisamos de iodo, né? Você sabe que se tiver iodo, melhora muito, né? Se tiver iodo, melhora muito. Júlia, quer falar alguma coisa, Júlia? Não, é minha mãozinha que ficou levantada. Tá bom. Rosilene, você quer falar alguma coisa? Eu tô vendo tua mão levantada, foi o que você esqueceu? Oi, eu quero. Pode perguntar. Não, eu só quero agradecer, a aula foi muito boa. Eu sou amiga da Luca, eu sou paciente dela, né? Ah, que legal. E assim, eu tô passando pelo momento de ansiedade. Tá. Quando eu tinha meus 25 anos, eu tive síndrome do pânico e assim, eu entrei na medicação do Sertralina. Fiquei um bom tempo usando e o médico não tirou o desmame, foi. E agora faz uns 2 meses, vai fazer 2 meses, eu tive uma crise muito grande de ansiedade. Tá. Aí a médica entrou com a Sertralina, aumentou, só que eu passei muito mal com a medicação alta, aí a outra diminuiu, até que agora eu tô melhor, e assim, de repente, faz 2 semanas, me deu um problema muito grande no meu estômago. E o gastro pediu até endoscopia para saber o que acontece. Tá bem complicado. Então, deixa eu te falar. Tudo isso que eu te falei de neuroinflamação, então eu já sei que você tem neuroinflamação, tá? Já sei que você tem. Eu não vou falar em número para você não ficar tão assim feliz. Vou deixar você só um pouco feliz. Isso a gente trata em 3, 4 dias, tá? Uhum. E é uma coisa que assusta quando eu falo isso. Mas eu falo isso por causa dos resultados que eu tenho. Entendi. Não porque eu não acho nada. Eu trabalho com resultado. Mas assim, eu tenho que sentar com você. Você vai fazer uma avaliação comigo. E eu vou falar, o caminho nós vamos fazer assim. Você quer fazer assim ou você quer fazer assado? Você que escolhe. Tá? Independente da situação, você já parou surtada no meio da 23 de maio? Já quis se jogar 17º? Não. Não. Meus pacientes é mais ou menos assim, tá? É tudo assim. Já é suicídio, já é uma coisa mais grave. Então você está num nível bem tranquilo, que com uns ajustes que a gente tem que fazer, tá? Eu posso te ajudar muito. E pode ter certeza que você nunca mais vai ter que usar nada dessas porcarias que você está usando, que está te destruindo por dentro. Com certeza. A Luca fala muito isso para mim. Porque eu sei que na hora que dá essa né, a crise, sim, a salvação é o remedinho. Então, eu sei disso. Uhum. Então, eu preciso, além de trabalhar com você no processo protocolo,
Eu já sei que você tem o estresse lá de trás. Sim. Então eu tenho que trabalhar algumas coisas com você no seu processo somático. Uhum. E aí eu preciso estar com você olho a olho, porque é outra interação. Não dá para competir no presencial com online, não dá para competir. Mas assim, fica tranquila. Acredita que, assim, é que eu não tô com as meninas aqui, as alunas que eu já tirei de crise aqui, que são várias, tá? Aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver aqui mais. Quem mais me conhece aqui é o Emerson, que tá ali, o Serginho, a Gisele não, aqui só tem os mais novos. Mas, assim, é muita gente que a gente já trabalhou esse processo e com 100% de eficácia, tá bom? Fica Tá tranquilo. Confia que fica bem, tá bom? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Fica com Deus, viu? Vamos lá. Emerson, quer falar alguma coisa, Emerson? Oi, você vai disponibilizar o material nos grupos ou lá na plataforma? Na plataforma. Fechou. Tá bom? Vou deixar lá na plataforma. E quero agradecer. Foi sensacional. Mais uma aula, né? Sensacional. Mas eu vou deixar só para quem estava na aula, tá? Quem não estava na aula, não vou deixar, não. Parabéns. Mais uma vez. Acho que a Kelly quer dar um oi aqui também. Tudo bem? Como é que você está? Que tá assim, eu estava dando a minha aula aqui, ouvindo ele assistir você. Ah, que loucura, que legal. Eu estou aqui falando com os alunos, né? Estava falando com eles aqui, encerrei minha aula agora também. Essa aqui, gente, ela está comigo quantos anos, Kelly? 10 anos? 12 anos? Acho que mais, né? Mais. Né? Mais. 14 já. 14, acho que foi 2010. 11. Ela chegou, eu não sei se ela já estava com crise de pânico, mas ansiedade ela tinha muito, tá? Ansiedade ela tinha muito. Muito mesmo, viu? Muito mesmo, viu? Mas graças a Deus. Mas tem uma coisa, né, Sérgio? Nunca tomei um remédio na minha vida. Ah, mas e os protocolos, Sérgio? É isso aí, cara. Nunca tomei nenhum remédio. O segredo, gente, é a gente ter essa consciência homeostática. Se você se conhece, você sabe que caminho você tem que ir, e você vai se trabalhando, você vai se edificando, e aí você fica livre da química. A química destrói mais do que o nosso processo inflamatório. Sim. Porque o nosso processo inflamatório, ele é sinalizador. A química, ela é destruidora. A célula, o genoma não sabe lidar com nenhum remédio. Ele perde a consciência celular. E aí desenvolve outros processos inflamatórios no corpo. E aí você não tinha, e agora você desenvolveu por causa de um remédio. E esse é o método de medicina tradicional. Eu amenizo uma coisa aqui para acordar uma outra coisa ali, e você ficar vivendo da dependência química de exame de internação, durante 40 anos da vida, gastando no mínimo 600 pau por mês. Essa é a ideia. Mas tá bom. Bom, vamos ver se a gente consegue pegar um final de semana desse, né? Pelo amor de Deus. Bom, sim. Tá bom? Gente, só convidando, lembrando aqui, ó, quem quiser estar com a gente no final de semana que vem, é o outro, né? Não esse, o outro. Dia 19 e 20, consciência homeostática, viu, Rose? Para você também vai ser muito legal. Você e a Júlia, vai ser muito legal vocês terem essa vivência do corpo de vocês, da interação de vocês, para poder lidar com os processos que vocês têm. Shirley perguntou alguma coisa? Shirley? Boa noite, doutor, professor Sérgio. Tudo bem? Eu quero só agradecer, tudo bem? Tudo bom? Quero agradecer. Prazer todo meu. Eu sou cunhada da Thaís, ela que legal, bem-vinda. Né? Que legal. E eu acredito nessa ciência, então estou agradecida. E vou ver direitinho, eu e meu marido, né? A gente fazer o protocolo com o senhor, tá bom? Entra lá no grupo, pega o contato, fala com a Jo lá para a gente poder contribuir com o que for possível, tá bom? Bem-vindo. Tá bom, muito obrigada, hein? E boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Rose, quer perguntar mais alguma coisa? Não, levantou sem querer. Tá bom. Gente, então quero agradecer. Paulo, quer perguntar alguma coisa? Sérgio, Gisele, Fabiana? Sérgio, tudo jóia. Obrigado pela aula e manda um beijo para o Jô também. Tá bom, fica com Deus, gente. Obrigado. Francisca, Paulo, obrigado. Fica com Deus. Eu tenho muito a agradecer. Eu cheguei tarde, que é corrido para mim, cheguei tarde. Peguei já tarde, já a live tua, mas eu quero estar muito em contato contigo, tá bom? Tá bom, vamos conversando.
Eu vou te passar o contato da Jo para entrar e também vou deixar essa aula disponível na plataforma e disponível no YouTube, para vocês que estiveram aqui. Tá bom? Maravilha, com Deus. Obrigado. Tá com Deus, gente. Tchau, gente. Boa noite. Vamos danar. Tchau, tchau. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Tchau, Juliana. Tchau, Juliana. Tchau. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aula maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.